você está conversando comigo aqui, mas na verdade a gente está falando com todo mundo que segue o IBFest. Então, pessoal, muito boa tarde, boa noite, bom dia a todo mundo. Estou aqui com o Guilherme Decker, nosso premiado na categoria de fotografia. O Guilherme, ele é lá do Rio Grande do Sul e ele ganhou com a fotografia Is It Cold in the Water? Está frio na água? Lembrando que o nosso tema era meio ambiente. Mas, Guilherme, antes de tudo, já quero saber de você, como que você conheceu o IBFest? Muito boa tarde, ou boa noite, bom dia. Muito obrigado por terem me chamado para essa entrevista, fiquei muito feliz. E por terem, enfim, premiado minha fotografia. De fato, ganhar foi uma surpresa muito boa. Então eu conheci o IBFest foi por redes sociais mesmo. E eu achei muito legal por ser um primeiro festival de uma cidade que eu nunca tinha ouvido falar, porque um pouco longe aqui da minha realidade, mas eu achei super legal a proposta de trazer uma inclusividade, assim, várias categorias diferentes, poder fazer esses trabalhos, não só com algum tipo de equipamento extremamente profissional. Por exemplo, na categoria de fotografia, como poderia fazer fotos com o celular. Isso foi uma coisa que eu achei super legal. E foi justamente por isso que eu decidi inscrever também. E o tema, eu achei um tema interessante também, dessa categoria de fotografia. É um tema que está sempre em alta, é um tema que a gente nunca tem como parar de discutir. Cara, você está no Rio Grande do Sul, né? Mas a tua cidade mesmo é a capital, Porto Alegre, ou é outra cidade? Então, eu morei em Porto Alegre, nasci em Porto Alegre, sou natural de lá, mas a primeira vez que eu fui morar em Porto Alegre foi só nesses últimos anos para estudar mesmo. E daí agora, em 2021, devido a complicações pessoais e devido à pandemia, também eu tive que voltar para o interior, voltar para a cidade que eu passei a minha infância e adolescência inteira, que é a cidade de Lajeado, que fica relativamente perto de Porto Alegre. Eu não pude deixar de observar que o cenário, né? O teu cenário aí tá ótimo, né? E, bom, cara, se você é fotógrafo, você sabe muito bem, né? A questão da luz e tudo mais. E aquela luz atrás ali, só me responde isso. Foi à toa ou se foi pensada? Eu aposto que foi pensada, né? Foi pensado sim. Na realidade, eu estudei cinema, minha graduação é em cinema, me formei no início desse ano. E no cinema, eu estudei especificamente muito a parte de direção de fotografia. Fotografia sempre foi uma coisa que me interessou muito, desde sempre. Eu montei esse cenário, assim, no meu próprio quarto, essa luz lá atrás. Muito também porque eu faço lives na internet, jogando. Então, esse é o meu cenário das minhas lives também. Claro que eu faço mais como diversão, como uma coisa que eu faço no meu tempo livre, não é uma coisa tão profissional ainda, tô bem começando, mas também é muito por isso. A gente vai descobrindo, né? Outras atividades, outras formas, né? De você utilizar o teu conhecimento. Que legal que você é de cinema. Assim, né? Eu, a Amanda e a Carol, a gente, né? Somos formados em cinema aqui em São Paulo. Engraçado que cada um é de um canto, né, cara? Eu sou aqui do ABC, eu tô falando de São Bernardo. A Amanda é justamente de Ibitinga, né? E a Carol é de Valinhos. Então, cada um de um canto, você falando aí de Lajeado e todos nós de cinema. Olha só que legal. Agora sim, né? O principal que a gente gostaria muito de saber, né? A fotografia em si, você tirou ela com seu celular, né? Ela tem um título em inglês, um título que não é óbvio, a gente pode refletir sobre ele. Eu queria saber justamente, assim, né? Quais reflexões você quis trazer para essa sua fotografia? Quais reflexões ou mesmo sentimentos, né? Bom, a foto foi sim tirada com o celular, mas eu escolhi propositalmente fazer essa foto na vertical. Eu poderia ter feito ela na horizontal, mas foi uma escolha estética que eu fiz muito por causa do formato do caico, né? Daquela embarcação, daquela canoa que tem ali no rio. Eu queria explorar esse formato na diagonal, vertical, explorar também a questão do reflexo na água, no caico. Enfim, isso foi a escolha da verticalidade. E o nome, por ser um nome em inglês, bom, na real o nome é uma referência a uma música de uma artista que eu gosto muito. É uma artista que, infelizmente, teve uma morte precoce no início desse ano. E é uma artista que me influencia muito até hoje, inclusive. O nome dela é Sophie. E ela faz umas músicas um pouco mais experimentais. Ela foi produtora musical, ela foi cantora também. E tem uma música que eu gosto muito que se chama justamente Is It Cold in the Water? Porque justamente essa frase está em forma de pergunta e eu acho que me causa, pessoalmente, uma sensação quase de fisicalidade. Quando essa frase vem uma pergunta e remete a alguma sensação física do meu próprio corpo, isso causa um certo tipo de coisa que não causaria se fosse uma frase afirmando. Então eu queria explorar esse tipo de fisicalidade
na foto também, e foi assim que eu acabei escolhendo o título da fotografia. Pô, o nome dessa artista, Guilherme, a gente encontra ela como Sophie ou ela tem um sobrenome ali que a gente pode até escutar essa música, né? É só como Sophie mesmo, é Sophie. Ó, baita referência, que legal. Vou procurar aqui, eu não conheço. E eu não pude deixar de observar que você chamou, né, o barquinho ali de Caico. Eu fiz uma ligeira pesquisa para saber exatamente como é que é o nome do barquinho. Eu encontrei esse nome de Caico, acho que é um certo tipo de barco que é muito usado por pescadores, né, para pescar em rios. E eu acho que é esse nome, eu posso estar falando errado, pode ser que não seja, mas eu queria buscar o nome certo. Perfeito. Pô, que legal. E, bom, agora eu vou puxar um gancho, Guilherme, com o fato que você me contou de que durante essa pandemia, essa loucura toda, você voltou para Lajeado. E aí, enfim, esse lugar em que você fotografou, é um lugar que você vai com frequência? Ou foi a primeira vez que você foi por lá? É na sua cidade? É um lugar, na real, que é perto daqui de Lajeado, não é em Lajeado, numa outra cidade chamada Cruzeiro do Sul, e é na parte rural de Cruzeiro do Sul, aquela locação, é do lado do rio. Aqui é uma cidade, essa região inteira, na real, ela é banhada por um rio chamado Rio Taquari, e é na beira desse rio. E foi uma locação que foi a primeira vez que eu fui, então eu estava explorando bastante. Foi um sítio que eu tive acesso, pôr em prática, né, todos os conhecimentos que eu tive na faculdade. Foi uma foto que você, Guilherme, tirou pro festival ou uma foto que você já tinha? Quando eu tirei a foto, eu estava fazendo esse meu exercício de tirar fotografias, e quando eu tirei ela, eu imediatamente me lembrei do IBFest e decidi já que eu queria inscrever na mesma hora. Eu, a Carol e a Amanda, a gente fez um TCC juntos, né? Nós fizemos um filme juntos chamado Canto do Sabiá. Fizemos na zona rural do estado, em Ibitinga, né? Justamente. E eu fui o diretor de fotografia. Ah, que legal. Né? Então foi muito desafiador, assim, né? Cenas de noite, mas a gente aproveitou bastante isso, né? A luz natural, a beleza do espaço. A gente que vem de fotografia, né? De cinematografia, a gente não deixa de curtir a fotografia still, como você é um grande exemplo disso. Sim. Como que você acha, Guilherme, que a foto still, né? A fotografia, como que ela é uma forma do artista se expressar? Eu acho que tem diversas formas que isso tem como ser feito. Eu acho que tu pode tanto produzir uma fotografia em um tipo de estúdio, num ambiente controlado, e passar exatamente o que tu quer passar, ou então tu pode ir pra rua e tirar fotos e escolher o enquadramento. Tu tem menos controle técnico de tudo, tu tem menos controle da luz. Às vezes o próprio enquadramento tu tem um pouco menos de controle se tu tá numa situação, por exemplo, eu gosto muito de tirar fotografias em protestos. E às vezes é muito rápido tudo que tá acontecendo, e tu tem segundos para tirar uma fotografia do jeito que tu quer, e às vezes não sai exatamente do jeito que tu quer o enquadramento, ou qualquer outro tipo de coisa, a própria iluminação. Então eu acho que tem essas duas formas. Mesmo assim, ainda assim, fazer a tua arte dessa mesma forma. E claro que eu acho que as duas formas são extremamente válidas, não acho que uma seja mais válida que a outra. Eu acho que são só formas diferentes de se fazer arte, de se fazer fotografia e estilo. Meu, muito legal. E enquanto você falava isso, né, Guilherme, assim, o nosso objetivo do IBFest, né, foi realmente dar essa visibilidade. Eu vejo você, assim, né, nós todos, né, somos jovens, e você com essa visão sobre a fotografia, a gente quer mesmo, né, através principalmente do nosso Instagram, da nossa rede social, mostrar o trabalho, né, de quem ganhou, de quem foi premiado aqui conosco, né. E, Guilherme, a gente não pôde deixar de observar o seu Instagram, né, cara? Você põe bastante da sua arte como um todo, né? Parte de fotografia e, se eu não me engano, também a parte de maquiagem. Eu queria saber de você, Guilherme, assim, como que você descobriu a sua paixão por arte? Eu acho que minha paixão por arte vem desde a infância mesmo. Eu tenho um irmão que é mais velho, ele é 8 anos mais velho, e ele fazia teatro, e isso foi uma coisa que sempre admirei. E por influência desse meu irmão, eu comecei a fazer teatro. Claro que é teatro amador, tanto eu quanto ele, nós fazíamos. E eu fiz esse teatro amador por cerca de 7 anos, mais ou menos. Foi da minha infância até a minha adolescência. Bem ali até o momento que eu saí do ensino médio, foi o momento que eu parei de fazer o teatro amador. Sempre gostei muito de arte, sempre gostei muito de ir ao cinema, de ver filmes. E logo depois que eu parei de fazer o teatro, eu percebi que faltava arte na minha vida. Eu tava sentindo falta de estar em contato com isso. Parando para refletir, pensar bastante, eu cheguei à conclusão que eu queria estudar cinema, eu queria fazer essa faculdade de cinema, eu queria estar em contato com o cinema.
Bom, e daí na faculdade de cinema aprendi outras coisas também. Foi na faculdade de cinema que eu tive maior contato com fotografia e estilo, e foi onde eu aprendi basicamente quase todo o meu conhecimento sobre o cinema, assim. Eu descobri que eu gosto muito de escrever roteiros também. Eu tô sempre escrevendo algum tipo de roteiro, sempre planejando várias coisas. Eu quero muito botar em prática vários deles que eu tenho escrito. A direção de fotografia foi uma coisa que ressoou muito comigo também. E a parte de direção. Como eu vim do teatro amador, eu já tinha esse tipo de contato com atores, só que na época eu era ator. E na faculdade eu descobri que eu gostava também de lidar com atores enquanto diretor. E a parte da maquiagem surgiu ano passado. Eu já admirava muito maquiagem artística, eu já admirava muito, por exemplo, drag queens. E ano passado, quando eu estava escrevendo meu TCC, eu estava num momento de muito estresse. Eu estava fazendo 2 estágios enquanto eu escrevia o meu TCC também. Chegou um momento que eu precisava extravasar tudo que estava acontecendo, eu precisava tirar um tempo para mim e não pensar em mais nada. E foi quando surgiu a maquiagem artística na minha vida. Toda semana, toda sexta-feira eu parava de noite, parava tudo que eu estava fazendo, parava de pensar em TCC, parava de pensar em estágio e fazia alguma maquiagem para expressar o que eu estava sentindo, para expressar meus sentimentos, minhas emoções. E daí agora concluí meu TCC, deu tudo certo, passei. E daí agora eu ainda faço algumas maquiagens de vez em quando, não faço mais com tanta frequência, até porque eu não tenho mais tanta necessidade. Tem um grafite aqui na minha cidade que eu gosto bastante, que diz assim: sem arte, morre-se de realidade. Não fui eu que grafitei isso, mas quando eu vi esse grafite, eu concordei muito. Eu acho que isso também conversou muito comigo. Se não tivesse a arte, a gente não teria. Não sei, eu acho que não teria humanidade. Eu acho que a arte é tão inerente à humanidade, existe há tanto tempo. É só parar para pensar as próprias pinturas rupestres, né? Elas nos acompanham desde que a gente começou a ser humano, de uma forma ou de outra, né? Da forma como os seres humanos conseguiam criar essa arte. As novas artes estão sempre sendo criadas, como, por exemplo, o cinema, que é uma arte relativamente bem recente, se for comparar com outras formas de arte. Começou ali no final do século XIX. Então eu acho que ainda vão surgir algumas outras artes que a gente não consegue nem imaginar como é que vão ser, porque talvez a gente não tenha a tecnologia para criar elas. E mais recentemente ainda do que o cinema, tem pessoas que já consideram os próprios jogos digitais como outra forma de arte, uma oitava forma de arte. E eu acho que isso é muito legal, como a gente está sempre inovando, a gente está sempre buscando novas formas de nos expressar. Isso é uma coisa que eu acho que me move bastante também, que eu estou sempre procurando ir atrás de outras coisas, outras referências. Parabéns, né, por estar sempre se colocando de uma forma ativa, sempre buscando referência, sem estar estagnado, né? Então, assim como você é um artista que tem muito potencial, o Bifest é um passo, né, apenas na tua história. A gente espera que ela cresça bastante. Você tem tudo para isso. Eu queria até pegar esse gancho, Guilherme, para pedir uma mensagem final sua para, de repente, algum fotógrafo iniciante. Eu acho que a minha mensagem é nunca parar, nunca estagnar, nunca ficar totalmente desmotivado. Claro que a gente sabe que a realidade de ser um artista no Brasil às vezes não é muito fácil, às vezes a gente encontra muitos perrengues pelo caminho, mas o importante é nunca deixar isso te desmotivar completamente. E não ter medo de jogar o trabalho pro mundo também. Eu acho que é muito importante confiar em si mesmo para colocar o trabalho no mundo, e mesmo que às vezes seja difícil, eu acho que a gente tem que continuar seguindo. E procurar uma rede de apoio também. É muito importante procurar pessoas que nos apoiem. Guilherme, bom demais conhecer mais sobre você, viu, cara? Pô, porque a gente vê a obra, né? Mas muitas vezes não vê o artista. Então é uma forma aqui da gente te conhecer. E, cara, eu acredito que logo, logo o troféu tá chegando aí pra você, né? O bastidor de Bitinga tá chegando aí pra você. É um troféu bem diferente, né? Uhum. E Bitinga é a cidade do bordado, né? Eu achei muito legal, inclusive, esse troféu do bastidor. Eu tenho uma das minhas melhores amigas, ela faz bordado, e ela bordou, até tem aqui do lado, um bastidor com a capa do documentário que eu fiz na faculdade, escrito Bicha Livre, que é o nome do documentário. Então, o bordado e os bastidores já é algo que tá na minha vida por causa dessa minha amiga que faz. Então, eu achei isso muito especial. E, inclusive, quando eu vi que era o prêmio, era um troféu, um bastidor, eu mostrei para ela e ela achou muito, muito incrível isso. Então, é uma coisa que eu achei muito, muito legal também. E eu só tenho a agradecer ao IBFest também, e que cresça cada vez mais esse festival, e que eu acho que é muito feito com muito carinho, dá para perceber isso, a gente sente isso conforme vocês se comunicam nas redes sociais. Como um artista que está começando agora no mercado, como eu
esse tipo de validação é muito importante para mostrar que sim, eu tô seguindo um caminho certo,